Bora trabalhar lindezas. Vamos falar de matrizes de energia elétrica. Ah, Paquito, a gente vai falar de fontes de energia prioritariamente do Brasil ou do Brasil e do mundo? Das duas grandezas. Vamos falar do Brasil e do mundo. Bom, então bora trabalhar fontes de energia. Começamos com uma visão geral. Qual será a importância dessas fontes de energia para o Brasil e para o mundo? Quais são as fontes de energia elétrica, aquela que a gente usa ali, utilizando a tomada? Qual é a que a gente principalmente utiliza no planeta? E aí vale, neste gráfico, percebermos a altura da faixa. Ah, então, basicamente é exatamente a largura, a altura da faixa que representa a intensidade do uso da fonte de energia. Nesse caso, fica claro que a principal fonte de energia elétrica utilizada pelo mundo é a termoelétrica a carvão. Muito utilizada na Índia, muito utilizada ainda na China. É a fonte de energia talvez mais poluente na produção de energia elétrica que nós podemos utilizar. A gente vai falar um pouco mais dela, tá? Então eu não vou me alongar agora, nesse momento, nessa análise. Em segundo lugar, temos a termoeletricidade utilizando gás natural, que é essa faixa central aí, meio cinzinha, meio cinza rosado. Então, é a segunda principal fonte de energia elétrica. A terceira no mundo é a hidroeletricidade. A gente vai ver se ela é boa ou não, né? Se ela necessariamente é poluente ou não, se é uma energia limpa ou não. Então, basicamente, temos aí o ranking das três mais. Termoeletricidade na primeira e segunda colocação, variando só a fonte de energia primária, né? Que no primeiro caso é o carvão, no segundo caso é o gás natural, e em terceiro colocado a hidroeletricidade. Beleza? Sabemos então sobre quais são as principais formas de produzir a energia elétrica que a gente utiliza no planeta. No Brasil, fica implícito que é a hidroeletricidade. Dá uma olhada aqui, ó, neste gráfico que mostra as principais fontes de energia em geral no Brasil e no mundo. Claro que o Brasil usa muito petróleo, claro que o Brasil usa carvão, mas vejam, em termos de energia elétrica, nossa principal forma de produção de energia é a hidroeletricidade. Ah, então o Brasil é devoto da hidroeletricidade? Prioritariamente, sim. Mas o Brasil tem buscado diversificar. Vamos falar disso daqui a pouquinho. Vamos começar então pela hidroeletricidade. O que será que o Brasil tem de especial para utilizar tanto este recurso? Bom, a dica a gente já viu em aulas, vídeos anteriores. O Brasil tem um altíssimo potencial hidroelétrico. É a nação do globo que tem 12% de todos os recursos hídricos superficiais do planeta. Tem bacias hidrográficas potentíssimas para a produção de hidroeletricidade. Então, o Brasil tem naturalmente os recursos necessários para produzir através dos rios.
Agora, como será que se produz energia através da hidroeletricidade? Será que tem impactos? Será que a gente pode dizer que é a melhor fonte de energia para ser utilizada pelo Brasil? Quais são os conceitos básicos acerca da produção, utilização e impactos desta matriz energética, que é a principal do Brasil, mas não chega nem perto de ser uma das principais do mundo na produção de energia elétrica? Então, bora pensar, né? O nosso referencial é pensarmos as matrizes elétricas a partir da ótica e utilização do Brasil, mas sempre comparando com o mundo. E aí a primeira charge da aula nos mostra exatamente um tiozinho colocando uma marcação onde teríamos uma hidrelétrica, o que levaria ao alagamento de toda a região. Bom, o que isso traria, né, de complicação local? Aqui eu cito para vocês um vídeo que vocês podem ou não assistirem, mas que é um filme nacional muito interessante, bastante bem-humorado, com humor bem inteligente, e que conta a história de uma cidade, a cidade de Javé, que é uma cidade nordestina, e que teria que se mudar por conta do alagamento do seu território por causa da construção de uma hidrelétrica. Narra mais ou menos o que aconteceu com cidades, né, do sertão baiano quando houve o alagamento, por exemplo, de áreas hidrelétricas, como, por exemplo, a usina de Sobradinho. E a cidade de Javé precisa achar uma maneira de não alagar o seu território. E daí se desenvolve a trama e o drama, né, em torno do perder o seu lugar de vida. O filme se chama Narradores de Javé e mostra qual é o tamanho do impacto humano, social, cultural, emocional, psicológico da perda do território de uma cidade inteira que é obrigada a se mudar por causa do alagamento de uma barragem hidrelétrica. Vale muito a pena assistir. Um dos trechos do vídeo que me marcaram muito quando eu assisti, apesar de ser um vídeo muito bem humorado, ele também é um drama. Basicamente, a narrativa de uma senhora que, sendo entrevistada, ela fala o seguinte: mas como que eu vou me mudar? Como que eu vou levar comigo meu filho, meu marido? Como eu vou ver eles? Eles não vão comigo. Como que eu posso ver eles? Ela estava falando dos seus mortos, né? Do cemitério. Imagina, o cemitério não é transladado, ele fica embaixo d'água. E ela nunca mais poderia ir ao cemitério prestar homenagens aos seus entes queridos falecidos. Imagina o quanto isso é difícil para muita gente. Então, quer dizer, quais são os impactos emocionais e culturais do alagamento de uma região, de uma cidade que tem que ser transportada para fora da área de alagamento de uma barragem hidrelétrica? As barragens hidrelétricas geram impacto natural e humano muito intenso. E é um pouco disso que a gente também vai falar. Um pouco do impacto ambiental, e fica a dica a partir de agora para vocês assistirem esse vídeo que vai ajudar vocês a entenderem qual é o tamanho do impacto cultural, humano, emocional, psicológico acerca da formação do alagamento de uma barragem. Assistam o vídeo. Vai ser importante para vocês assistirem esse vídeo. Bom, iniciamos com a lógica de produção numa usina hidroelétrica. Vejam aí, ó. As barragens
obviamente, são construídas em áreas adequadas que a natureza determina e permite. Quais são as áreas mais prováveis da construção de uma hidrelétrica? Bora pensar utilizando nossa luzinha preta? Então vamos lá. Peguei aqui a nossa luzinha preta, vou pegar aqui a nossa canetinha e vou desenhar num primeiro ponto aqui uma usina a partir de uma área de quedas d'água que a gente chamaria de planalto. Imagina que nós tivéssemos uma descida de relevo nesse formato. Bem íngreme e com sobressaltos, com quedas d'água. Como que um rio desceria esse relevo? Da mesma maneira que o relevo. Um rio é fluido, então ele se molda à forma do relevo. Então, ó, um rio desceria dessa maneira. Fiz o pontilhado da água descendo o terreno. Agora, por que que este território é um lugar bom para a construção de uma barragem? Porque construindo aqui, ó, uma barragem, olha aí, colocamos uma barragem. Nós conseguiremos reter uma quantidade enorme de água na barragem que vai nos gerar uma altura de água na barragem muito intensa. Olha aqui, vamos pôr a altura da água na barragem de vermelho. Tá vendo essa seta que eu estou pondo aqui? Isso é o potencial hidrelétrico. É o peso, a pressão que a água vai exercer dentro da barragem. Na barragem. Olha o tamanho da área alagada. A área alagada tem este tamanho aqui. A área alagada pelo potencial hidrelétrico mostra que essa região com relevo bem acidentado é propícia à produção de energia hidrelétrica, porque a área alagada não é imensa, mas o índice, a altura de água na barragem, o potencial hidrelétrico é bem grande. Agora, se a região for plana, vamos desenhar aqui embaixo um rio que tem uma descida, olha, a gente pode ver, mas ele é bem mais plano. Coloca a água. A água, como eu disse, vai seguir sempre o relevo, a forma do relevo. Por mais que o rio seja caudaloso e volumoso, quando eu construo aí uma barragem, aí, eu necessariamente vou represar água, neste caso, numa região extremamente grande, porque o relevo não facilita o represamento da água. Então eu vou ter uma área alagada enorme, porque a minha região é muito plana, a minha área alagada vai ser enorme e o meu potencial hidrelétrico não vai ser dos maiores. Vejam, no esquema 1, eu tenho um potencial hidrelétrico maior com uma área alagada menor, devido à forma do relevo por onde passa o rio. Dessa maneira, eu consigo definir para vocês o seguinte: um rio com corredeira, um rio de região inclinada, que a gente vai chamar de rio de planalto, tem um potencial hidrelétrico muito superior a um rio sem corredeira, a um rio de planície. Percebe? Ah, Paquito, então a proposta natural,
A região natural propícia à produção hidrelétrica é aquela em que nós temos rios de planalto. E como podemos pensar a produção? Podemos pensar a produção a partir deste esquema. Na barragem, eu tenho uma comporta. Vejam aqui. Eu tenho uma comporta por onde a água entra. Essa comporta tem uma alta queda. Olha a altura em que a água desce. É o potencial hidrelétrico, né? A água vai entrar pela comporta, descer essa altura que eu acabei de mostrar, e aqui, ó, passar pela turbina. Por que a turbina é importante? Ela é como se fosse uma catraca, uma roleta, onde a água vai passar por um lado e vai rodar essa catraca, e essa catraca rodando em alta velocidade vai gerar um campo eletromagnético muito grande aqui. Essa catraca tem um eixo. Esse eixo, ele vai ter uma rotação muito acelerada e ele, por uma propriedade física, vai gerar um campo eletromagnético que será captado por uma bobina cheia, por exemplo, de fios de cobre, que tem a capacidade de catar elétrons desse campo eletromagnético. Essa bobina que capta esse campo eletromagnético a gente chama de gerador. Então a turbina está vinculada por seu eixo com o gerador. Essa rotação da turbina, quanto maior, maior o campo eletromagnético. Quanto maior o campo eletromagnético, maior a possibilidade dessa bobina, desse gerador, captar com seus fios de cobre dentro, né, captar elétrons e permitir que esses elétrons sejam transportados a longas distâncias. O transformador vai transformar energia alternada em contínua e energia contínua em alternada e vice-versa, para facilitar a entrega a longas distâncias com o menor desperdício. A subestação refaz a modificação de alternada para contínua para que possa depois ser distribuída para o mercado consumidor. Então, este é o esquema de produção. A água que rodou a turbina vai continuar o seu curso rio abaixo. Então, essa água não desaparece, ela não é absorvida na produção de energia. Ela só é represada para garantir este potencial de rotação de turbina. Antes de falar dos impactos que isso gera no rio, eu tenho que dizer que existem duas formas de produzir energia a partir desta lógica. A primeira delas é utilizando barragens hidrelétricas com reservatório de regulação. O que é isso? São as usinas mais clássicas, antigas e mais impactantes que nós temos. Por quê? Porque nós vamos reter o máximo de água do rio possível para garantir essa altura na barragem. Para garantir a altura de água na barragem. O peso de água na barragem. Permitindo assim um alto potencial hidrelétrico e uma produção que é contínua, mesmo em épocas onde o rio tem menos água, em épocas de seca. A barragem gera essa estabilidade produtiva. Porque mantém a água sempre no mesmo nível. Mesmo que o rio esteja com menos água, obviamente o que vai acontecer é que, tendo menos água, a usina vai reter mais água deste rio. Rio abaixo fica mais seco ainda, né? Porque menos água está chegando no reservatório e para manter a altura e o potencial hidrelétrico, a usina vai segurar o máximo de água possível. O que eu quero que vocês percebam é que isso que está saindo aqui, ó, não é o que está gerando energia. Isso aqui é o que a gente chama de ladrão na nossa caixa d'água.
São as comportas de manutenção da estrutura da barragem para que a barragem não exploda. Quer dizer, se a barragem chegar num nível muito alto e perigoso de água, essas pequenas comportas que não geram energia são abertas para garantir a continuidade estrutural da barragem, para que o excesso de água vá embora. A gente chama isso de vertedouro. Ah, então, Paquito, não é isso que está gerando energia? Não, como a gente viu na imagem anterior, a energia ela é gerada dentro da estrutura da barragem. O vertedouro está liberando água por cima dessa estrutura. O vertedouro libera água por aqui, ó. O que produz internamente. Bom, a barragem que tem um reservatório de regulação, ela tem vários impactos. Então, vamos falar o que ela traz de impactos. Primeiro, vamos marcar como um pró importante, né? Um grande benefício desse tipo de construção, a manutenção de uma produção de energia de forma estável. Não tem oscilações de produção de energia com a seca ou com a cheia dos rios. Mas vejam, o rio, ele podia ter este caminho aqui, ó. Esta largura, que é o que a gente vê aí. Entretanto, olha como ele alagou, né? O rio, por conta do reservatório de regulação, alaga muito as suas laterais. O impacto é enorme. A formação de grandes áreas alagadas vai exigir que pessoas sejam tiradas das suas áreas de vida. Essa vida que eu narrei, que é afetada, né? Que eu narrei quando falava da charge dos narradores de Xavé. Essa vida afetada, ribeirinha, tem que ser deslocada. Então você vai ter deslocamento populacional. Mas você também vai ter ocupação de água em regiões que antes tinham matas e habitats de animais e insetos. Então nós vamos ter também a necessidade do deslocamento da população de animais ali da região. E nós vamos ter a perda vegetal, porque a área alagada é vegetal submerso, é vegetal morto. Então nós teremos um impacto ambiental nas margens enorme, devido ao enorme alagamento das laterais do rio. E, obviamente, um dos efeitos deste alagamento é a perda da biodiversidade, aumento da possibilidade de extinções, mas tem um que a gente nunca pensa, que é a liberação de gases, porque toda a vegetação que foi encoberta nessas laterais vai gerar a emissão de gases. Os gases de decomposição serão emitidos para a atmosfera, porque lá dentro da água o vegetal morreu e vai se decompor e vai liberar gases, o que vai acidificar a água, além de gerar problemas atmosféricos, como, por exemplo, o aumento do efeito estufa local, a possibilidade de aumento de chuva ácida local. Hidrelétrica contribui para efeito estufa, chuva ácida e aquecimento global? Não é uma energia limpa. É uma energia renovável. Por quê? Obviamente que há controvérsias, mas a gente vai poder contar com esse rio para sempre. Quais são as controvérsias? Nós estamos alterando ambientalmente o clima do planeta, o que vai alterar o ciclo da água, alterar a forma das chuvas, e pode ser que nessa região não chova mais para alimentar o rio. Aí nós perdemos o rio. Né? Mas tirando esta lógica, nós poderíamos usar o rio indefinidamente. O que faz da energia hidrelétrica renovável. Mas não podemos dizer que ela é uma energia limpa. Então, nem toda energia renovável é limpa.
porque não é. Esta libera gases. As energias não limpas são aquelas que liberam gases e afetam a natureza diretamente. Percebem? Então há um impacto ambiental irreversível aí. Irreversível. Agora, existe uma hidrelétrica que pode produzir energia com menos impacto? Existe. É o que a gente chama dos reservatórios, né, das usinas hidrelétricas tipo fio d'água. A gente vê aqui que o rio mantém mais ou menos a sua largura original. Uma barragem é construída, mas ao invés dela reter água, ela só posiciona as turbinas para que as turbinas girem de acordo com a corredeira do rio, com a força d'água do rio. Então ela é mais associada a rios muito fortes. E, obviamente, que ela vai ser uma usina hidrelétrica com uma oscilação de produção. A produção vai oscilar sazonalmente por consequência de épocas de seca e cheia desse rio. Na época de cheia, você vai ter maior produção hidrelétrica, porque você vai ter mais força de água para rodar as turbinas. E na época de seca, você vai ter menos força para rodar as turbinas, então menor produção hidrelétrica. Está associada, portanto, a rios de forte corredeira. É uma usina que não retém água, então ela não depende da pressão de água na barragem, mas sim da pressão da água na turbina, porque a turbina vai estar exposta diretamente ao curso d'água e não ao peso de uma barragem. O que nós temos que entender é que este processo de produção de energia ele é menos impactante para as bordas do rio. Você vai ter menos população deslocada, não quer dizer que não gera nenhum impacto de alagamento, mas é muito reduzido. Então você vai ter muito menos gente expulsa dos seus territórios, vão poder continuar vivendo ali. Você vai ter menor desmatamento ou alagamento de áreas naturais, que vai gerar menor impacto na biodiversidade, nos ecossistemas e habitats, e você vai ter menor impacto atmosférico, porque você tem menos vegetação alagada, menos vegetação morrendo afogada, e, portanto, a decomposição é menor. Ah, mas não há impacto nenhum? Em ambos os casos, você tem um impacto profundo no rio. A biota fluvial, a vida no rio, vai ser completamente afetada. Os peixes que antes subiam o rio para fazer sua piracema, sua postagem, sua desova, sua postagem de ovas na cabeceira do rio, não vai mais ter como subir esse rio, porque tem uma barragem no meio do caminho. Então você vai afetar a disponibilidade de vida no rio. Altera a temperatura das águas, o que afeta diretamente o conhecimento por parte dos peixes de quando é o momento de subir ou descer o rio, que eles fazem isso por conta da temperatura da água. Você vai ter a represagem nas represas de poluição que porventura sejam liberadas na borda do rio. A alteração da temperatura, alteração da acidez, alteração na vida do rio, se altera profundamente e definitivamente a biota do rio. Então há um impacto sério aí também. E a energia não sendo produzida com constância, tendo sazonalidade, nem sempre ela vai conseguir abastecer como deve os mercados dependentes dessa fonte de energia. No Brasil, temos barragens dos dois tipos. As mais recentes estão sendo, em geral, construídas nesse modelo fio d'água. As mais antigas, elas seguem a lógica anterior do reservatório de regulação. Vamos ver aqui, ó. As principais barragens brasileiras e o seu modelo. Qual é a dica? Olhem aí na bola amarela as que estão abaixo de 0,5, com certeza são fio d'água. Na bola amarela não, é acima da bola amarela. Na área alagada,
né? Então, aqui, por exemplo, a bola amarela é a potencial. Aqui, 0,5 para baixo. Aí nós teremos fio d'água. Belo Monte é mista. Ela tem uma boa parcela de produção fio d'água. Giral é fio d'água. Xingó, fio d'água. Marimbondo, fio d'água. Santo Antônio, fio d'água. E nesses esquemas demais, barragem com reservatório de regulação. A área alagada determina diretamente o impacto social e natural de uma barragem, de uma usina hidrelétrica. Determina diretamente. Então podemos dizer que essas que eu marquei aí são as menos impactantes. Agora, na bola amarela, o potencial produtivo. Belo Monte, que foi inaugurada ano passado, tem o maior potencial hidroelétrico de uma usina exclusivamente brasileira do país. Ah, mas peraí, não tem uma maior que é Itaipu? Sim. O maior potencial hidroelétrico do Brasil e do hemisfério sul do planeta é Itaipu, que tem aí, chega a ter 14 gigawatts de potencial de produção de energia. O que é muito menor do que os 19 gigawatts da usina de Três Gargantas lá da China, que é a maior do mundo. Mas Itaipu é a segunda. Por que eu falei então que Belo Monte é a maior exclusivamente brasileira? Porque Itaipu é binacional. Ela é metade brasileira, metade paraguaia. Então o Brasil fica com metade dessa energia. Sendo assim, Belo Monte, que é uma usina exclusivamente brasileira, tem o maior potencial hidroelétrico do país. Por isso que ela é maior, exclusivamente brasileira. Em segundo lugar, temos Tucuruí, que tem 9 gigawatts de potencial, contra 11 de Belo Monte. Em terceiro lugar, temos aí a junção Giral e Santo Antônio. Elas ficam muito próximas. Elas são usinas particulares, são usinas independentes umas das outras. Mas é um potencial de quase 4 gigawatts, né? E aí depois vem Ilha Solteira, Xingó, Santo Antônio, Marimbondo. A maior área alagada de uma usina no Brasil é Sobradinho. Mas tem um potencial de produção hidrelétrico bem limitado, olha só. 1 gigawatt de energia. É inferior ao potencial hidrelétrico das usinas de Angra, que já não são muito grandes. Ah, então é uma área alagada muito grande para um potencial não tão grande assim. É um potencial razoável, mas o impacto é enorme. Cidades como, por exemplo, Canudos, Águas Novas, Remanso, ficaram embaixo da área alagada, foram alagadas. E daí vem a narrativa do filme Narradores de Javé. Vem dessa experiência das áreas alagadas por Sobradinho. Bom, vamos localizar as principais usinas brasileiras? Bora localizar então. Começamos com as usinas da Amazônia. Pela bacia do Tocantins, Araguaia, nós temos aqui, ó, Tucuruí, que é a maior usina hidrelétrica da bacia do Tocantins, Araguaia.
Produz 9 gigawatts de energia. Fica no meio da floresta. Quer dizer, hoje não mais tanto, né? Porque já está bem desmatado. É o oeste do Pará, uma região com muita intervenção já. Mas, basicamente, é uma usina que foi construída pelos governos militares para fornecer energia hidrelétrica para essa região aqui, que é a região da Serra dos Carajás. A Serra dos Carajás, a gente já viu em vídeos anteriores, a principal área de mineração do norte do país. E uma das principais do mundo. Precisa de muita energia hidroelétrica, elétrica em geral, para a produção mineral no Brasil, e é uma das regiões que está ganhando, crescendo no potencial produtivo no Brasil e no mundo. Então ela precisa de muita energia hidrelétrica. Por isso construímos mais uma usina durante o governo Lula-Dilma. Aqui no rio Xingu, exatamente na região aqui, ó, próxima a Altamira. É a usina de Belo Monte, no rio Xingu. Fica perto ali também da área de produção do Carajás, da Serra do Carajás. Então, nós construímos a maior usina exclusivamente brasileira numa região que tem uma demanda direta para energia elétrica para mineração. Então o objetivo principal é fornecer energia elétrica para mineração? A narrativa não é essa, mas sim, o objetivo principal é agradar as indústrias mineradoras com uma barragem construída num rio que vai trazer grandes problemas para os povos do Xingu, entre eles para os indígenas da reserva do Xingu. Alterando completamente o ciclo do rio, alterando o potencial de pesca, levando fome às populações ribeirinhas, sem falar o impacto ambiental de desmatamento para a construção da usina e para a criação de uma pequena barragem, pequena nem tão pequena assim, mas como ela é mista, ela tem ao mesmo tempo um reservatório de regulação e o fio d'água, a coisa ali fica bem complexa. Mas eu vou falar melhor disso já já. Olha aqui, outras barragens pela Amazônia. Balbina, primeira grande barragem da Amazônia, gera energia para a região ali de Manaus, floresta alagada, floresta morta. Aqui na região de Samuel temos barragens também. É aqui que estão Santo Antônio e Giral. E existem um monte de projetos de barragem Amazônia fora. Então tá aqui, ó, Santo Antônio Giral. Aqui, nessa região aqui, fica Balbina, não está marcada aí, mas é aqui que ela fica. Aqui tá o Xingu e, portanto, Belo Monte. E olha, essas bolas pretas são necessariamente projetos. Projetos que estão, por enquanto, em análise, estudo ou engavetados. Mas o Telespires, o Tapajós, são os rios dessa região amazônica que tem o maior, digamos, potencial hidrelétrico e que tem o maior número de projetos que tomara não saiam do papel, porque nós temos alternativas para produzir energia elétrica. Não precisa ser hidrelétrica matando a Amazônia. Paquito, eu vou precisar saber desses nomes. Esses que eu falei, sim. Giral, Santo Antônio, Tucuruí, Belo Monte, Balbina, vão ter que saber. E vão ter que saber mais ou menos os rios. No Rio Madeira, Giral e Santo Antônio. No Rio Amatã, a Balbina. E no Rio Xingu, Belo Monte. Tucuruí, no Tocantins, Araguaia. Certo? Vai ter que saber. Vamos ver Belo Monte? Olha aí Belo Monte. Onde fica de fato. Eu marquei lá
há pouco o rio onde ela fica, né, o rio Xingu, com asterisco. Aqui a localização pertinho de Altamira. Não falei que ficava pertinho de Altamira? Olha ali. Produzindo energia hidrelétrica em grande quantidade no verão, chega a 11 gigawatts. No inverno, como os rios ficam menos volumosos, produz em média 3,5 gigawatts. Ó, por ser também fio d'água, ela tem essa oscilação de produção, né? Aqui, obras em 2016, foi inaugurada ano passado, 2019, definitivamente, né? Mas ela já vem sendo construída desde 2010, 2011, alguma coisa assim. Muito polêmica por conta exatamente do impacto ambiental, do impacto humano, né? Já que altera profundamente o rio, altera o potencial de reprodução das espécies de peixe e leva à perda de capacidade de subsistência dos povos ribeirinhos, né? Principalmente os povos nativos da região. Vejam, tá aí a barragem e dá uma olhada como a largura da barragem é razoavelmente mantida. Aqui a área alagada, ó, barragem acima, e aqui dá para ver a área alagada que eu acabei de mostrar, um pouco mais de perto, ali em cima. Vejam, a largura do rio aqui embaixo é mais ou menos a mesma largura do rio lá em cima. Então, neste ponto, há uma área alagada, mas não é das maiores áreas alagadas do Brasil, porque ela é uma barragem mista. Como assim, Paquito? Olha o esquema. Vejam, há uma manutenção da área alagada do rio Xingu, que a gente pode ver aqui, ó, uma manutenção do volume de água do rio Xingu para a área alagada aqui. Então, isso aqui seria o reservatório de regulação. Seria fio d'água, desculpa. Então, aqui nós temos produção fio d'água. Entretanto, houve lateralmente um desvio e foi criado numa área de vegetação que não era rio até então, um reservatório de regulação secundário. Então, além de produzir energia hidrelétrica no fio d'água aqui, o que não gera um impacto tão grandioso assim de alagamento nas margens do rio, ainda assim foi desviada a água para um reservatório, aí sim uma área de alagamento, mas um reservatório secundário que vai ajudar a produzir energia durante a época de mais seca, de menos cheia do rio, porém impactando muito profundamente na vegetação florestal aí. Sem falar que esta volta grande do Xingu, a água ficou extremamente fraca, parada, extremamente quente, poluída, o rio aqui está morto. E durante a construção da usina, a região cresceu demais. Por conta da demanda de mão de obra, muita gente migrou para lá. A economia cresceu demais na região. Só que, digamos que isso foi provisório e temporário, porque quando começou o final, porque não acaba do dia para a noite a construção, né? Quando as fases principais já estavam construídas, muita gente começou a ser mandada embora. E o que resultou para as cidades locais? Altamira, por exemplo, teve um crescimento populacional absurdo, de 200% do tamanho da população. E aí a demanda por serviços como água tratada, como energia, como saúde pública, como escolaridade, como infraestrutura urbana, água e esgoto explodiram. As exigências explodiram. O consórcio ficou de fornecer tudo isso, já que a cidade cresceu tanto por causa da construção da barragem. Mas até 2017 não estavam fornecendo adequadamente saúde pública, construíram um hospital que ficou fechado, a água tratada e esgoto não estavam interligadas até as casas, houve um aumento de 40% na reprova escolar, porque adolescentes começaram
a sair das escolas para trabalhar. Na usina, não, indiretamente. Como muita gente trabalhava na usina e tinha um salário fixo, a economia regional ficou grande. Então, você tinha muitos restaurantes, hotéis, serviços em geral, associados à população que trabalhava na barragem. Então, muitos adolescentes passaram a sair das escolas, seja para trabalhar no lava rápido da esquina, ou até mesmo vendendo bala no sinaleiro. Então, a evasão escolar aumentou em 57%. O preço dos aluguéis aumentou em 3.000%. Acidentes de trânsito em 144%. Assassinatos dobrou. Tudo isso por conta da construção. E agora, com o fim da construção, você imagina o quanto de gente foi embora e o quanto de dinheiro deixou de ser injetado nessa região. É o caos social. É miséria absoluta, assim. Giral e Santo Antônio, fios d'água, mas que também geram impacto ali no Rio Madeira, dentro da região ali de Rondônia. Balbina, Amazonas, Rio Amatã, floresta morta, né? Uma área imensa alagada, é uma barragem de reservatório de regulação que alagou e matou a floresta no seu entorno. Rio São Francisco tem 5 barragens, a gente já viu elas, né? A primeira, ali no Alto São Francisco, em Minas Gerais, Três Marias, gera energia para a região sudeste, principalmente para Minas Gerais. Descendo o rio sentido norte, a primeira barragem ali na Bahia é Sobradinho, que alagou Casa Nova, Remanso, Pilão, Santo Sé e a antiga cidade de Antônio Conselheiro, Canudos. Temos ainda como terceiro grupo, né, de barragens a usina Luiz Gonzaga, também conhecida como Itaparica, que é de onde sai a transposição de São Francisco que eu comentei numa videoaula anterior aí sobre hidrologia, bacias hidrográficas brasileiras. A usina 4 é um grupo de pequenas usinas, na maior parte vinculadas à ideia de fio d'água, que é a Paulo Afonso 1, 2, 3 e 4, e a usina 5 é Xingó-Mochotó, uma das mais produtivas do Rio São Francisco. 5 usinas que produzem, em geral, energia para o Nordeste. Não é suficiente para a demanda nordestina, mas é muito produtiva. Todas elas no Rio São Francisco. Olha aqui a maior barragem brasileira, vista numa foto de satélite. A barragem de Sobradinho. No Rio Tietê, Paraná, nós temos que conhecer algumas usinas também. Vou marcar elas para vocês. Aqui, ó, Barra Bonita, esse risco vermelho. Tem que conhecer por ser a primeira grande eclusa do Rio Tietê, que torna ele navegável, associada a uma usina hidrelétrica. Depois, Bariri, Ibitinga, Promissão, e aqui deveria ter, mas não tem, Nova Vanhandava. Na aula de bacias hidrográficas brasileiras tem um mapa com Nova Vanhandava ali. São as eclusas do Rio Tietê, que também são usinas hidrelétricas. Tem que saber o nome delas. Tem que conhecer aqui, ó, Furnas, no Rio Grande. Ela produz energia para a cidade de São Paulo, a partir do sul de Minas. Ali perto de Capitólio, quem já foi passear em Capitólio sabe que usina é essa. Temos também uma usina aqui, que é fio d'água, que é a usina de Marimbondo. Já caiu uma vez no vestibular, uma única. Então, não é das principais. Agora,
A última usina desta região que foi privatizada pelo governo Temer, há 2 anos atrás, São Simão. Pode ser que ela caia no vestibular. Mas não é das maiores. Ilha Solteira e Jupiá são algumas das maiores usinas do Rio Paraná. Mas a maior mesmo está aqui embaixo, ó, que é a usina de Itaipu. Vamos ver ela. Olha ali Itaipu. A barragem de Itaipu fica no Rio Paraná. Olha aqui a barragem. Ah, Paquito, eu já fui nessa região. Fui conhecer o Paraguai, passei a Ponte da Amizade e vi as quedas de Iguaçu, Foz do Iguaçu. Então, meu povo, ó, vou até apagar aqui. Vejam aqui o aumento da imagem, que é importante para a gente entender a localização. A barragem está aqui, ó, no Rio Paraná. Tá vendo a área alagada aqui? Itaipu está aqui. A ponte que vai até o Paraguai está aqui. Mas a Foz do Iguaçu está neste outro rio aqui, que é o Rio Iguaçu. O Rio Iguaçu deságua no Rio Paraná. Então, Foz do Iguaçu não está nem no mesmo rio da barragem de Itaipu, apesar de ficar a 5 quilômetros de distância uma da outra. Ah, então Foz do Iguaçu fica no Rio Iguaçu, que deságua no Rio Paraná. E a barragem de Itaipu fica no Rio Paraná. É a maior barragem do hemisfério sul. Vamos voltar à imagem anterior e relembrar todas as barragens? Começamos no Rio Grande com Furnas, que é quem fornece energia elétrica para São Paulo, fica no Rio Grande, no sul de Minas. O Rio Grande é a divisa do estado de São Paulo com Minas Gerais. Tem outra aqui, né, que é a usina de Marimbondo, que caiu uma única vez no vestibular, também no Rio Grande. A que foi privatizada no Rio Paraná, São Simão, ganha importância porque foi privatizada. Aí nós temos no Rio Paraná ainda, Ilha Solteira, Jupiá, uma outra que fica aqui, ó, na divisa com o Paraná, chama Porto Primavera. Eu acabei não citando para vocês antes. E Itaipu. E as usinas hidrelétricas do rio Tietê, que também tem eclusas, é bom que vocês conheçam. Barra Bonita, Bariri, Ibitinga, Promissão e Nova Vaiandaba. Dessas eu conheço Barra Bonita, Bariri e Ibitinga. Promissão e Nova Vaiandaba eu nunca fui, preciso ir. Beleza? Barra Bonita é bem legal, fica aqui perto, 150, 200 quilômetros daqui. Dá para ir fazer o passeio de barco na barragem, na eclusa, é legal, tá bom? Visitem. Basicamente, então, olha aqui, Itaipu. A segunda maior usina hidrelétrica do planeta. Olha aqui a lógica das usinas. Ah, Paquito, não podemos inserir uma nova aí? Podemos sim. Podemos inserir uma nova. Vamos fazer isso, Paquito? Bora lá, então. Bora inserir uma nova. Onde que ela seria inserida? Entre Itaipu e Guri. Porque ela é maior do que Guri. Ah, ela seria a terceira maior do planeta? E não é? Não é que seria? Então, bora inserir. Aqui, na terceira colocação, teríamos Belo Monte. Com 11 gigawatts, 11 mil megawatts. Fica no Brasil, no Rio Xingu. Ah, opa, Xingu. Usina de Guri. Agora vai ficar certinho. Tá aí, quarto colocado. Então, temos Três Gargantas,
Itaipu, Belo Monte. Três Gargantas, Itaipu, Belo Monte. Guri, na Venezuela, quarta colocada. Tucuruí, quinta colocada. Nas 5 maiores do planeta, 3 estão no Brasil? Pois é. Impressionante, né? A sexta fica Gran Coulee, nos Estados Unidos, Rio Colômbia. A sétima, oitava, as duas ficam na Rússia, Sayano-Shushensk, Krasnoyarsk. Aí depois vem Churchill Falls e Lagrandu no Canadá, Bratsk na Rússia, Mochotó, Xingó no Brasil, no Rio São Francisco, e Uzlin na Rússia. São as maiores usinas hidrelétricas do mundo. Quais são as duas maiores? Itaipu, Brasil, com 18 turbinas produzindo 13 gigawatts de energia. Nos picos máximos, 14 gigawatts de energia. Três Gargantas, Trigorts, lá no Rio Azul, China, produzindo aí, com suas 26 turbinas, pico máximo 23 gigawatts. Já chegou a 23. Em média, 18. Pico máximo 23 gigawatts de energia. Quase o dobro de Itaipu, né? E aí vemos área alagada, 600 quilômetros de extensão de alagamento contra 170. Então, o maior impacto para esta usina aqui, Três Gargantas, no rio Yangtze. Rio Azul. Olha aqui a quarta do planeta. Já vimos a segunda e a terceira, né? Lá atrás, vimos Itaipu e vimos Belo Monte. Olha aí, Guri, Rio Corone, é ela. E a próxima aí sim, Rio Colômbia, a Gran Coulee. Na Rússia, Sayano-Shushenskaya. Olha como ela tem madeira e sujeira, justamente por conta do degelo da neve, vem arrastando com água torrencial que cai dentro dela, já que fica numa região muito fria da Rússia, onde o rio congela, o rio Yenisei, ela fica com muita sujeira também, o que dificulta a produção hidrelétrica. Só produz na época de degelo do rio, tá? Olha aqui, Lagrandu, no Canadá. Também, na época de congelamento, não produz. Aí não está produzindo nada de usina de energia hidrelétrica. O rio está congelado. Só na época em que há o degelo, no primavera e verão. É sazonal, portanto. Portanto, não pode ser a única fonte de energia desses países, né? Dá uma olhada nos maiores dependentes de fonte de energia hidrelétrica do mundo. A China tem a maior dependência, a maior produção, né? Mas também a maior dependência, que é a participação no total mundial. Dá uma olhada no Brasil, segundo maior produtor mundial de energia hidrelétrica, Canadá terceiro, Estados Unidos quarto, Rússia quinto, Noruega, Índia, Venezuela, Japão e Suécia. São os maiores produtores de energia hidrelétrica do planeta. Para a gente finalizar a hidroeletricidade, quais são os prós e os contras de tudo isso? Pró, é renovável. Possui grande potencial produtivo. Tem mais algum pró? Contras, tem um monte. Impacto socioambiental intenso na área alagada, inadministrável. Necessita de altíssimo investimento para instalação. Só governos têm esse potencial. Empresários, iniciativa privada não vai investir tanto dinheiro na produção desse tipo de energia. Depende da localização geográfica dos rios. Tem que ter rios de planalto. Não é em qualquer lugar, qualquer rio que você pode colocar.
portanto, produz energia muitas vezes longe de quem precisa consumir, do mercado de consumidor. Então, você tem que levar energia, o que desperdiça energia. E libera gases para o efeito estufa, além de perdermos biodiversidade. Muitos impactos para essa fonte de energia. Então, você que aprendeu que essa fonte de energia é a melhor de todas, não é. Ela é renovável. Mas ela tem grandes problemas socioambientais e econômicos para serem equacionados. Vale a pena? Essa é a pergunta que fica ao final da aula. Esse vídeo de hidrelétricas fica por aqui. Nosso próximo vídeo será termoeletricidade. Até lá!